Você está cansado. Não é o cansaço de quem malhou por 2 horas ou trabalhou até meia-noite, é outro tipo de cansaço. Aquele que não passa depois de uma noite de sono. Aquele que já estava lá quando você acordou. Aquele que mora dentro do peito como um peso que você aprendeu a ignorar, mas que não sumiu. Você sabe do que estou falando. É o cansaço de quem vive tentando ser suficiente, de quem acorda já pensando no que pode dar errado, de quem ensaia o que vai dizer antes de falar, porque tem medo de que a versão real, a versão sem filtro, sem performance, sem armadura, não seja boa o bastante. Quantas vezes você escondeu o que estava sentindo porque achou que seria demais para os outros? Quantas vezes você minimizou uma conquista sua com medo de parecer arrogante? Quantas vezes você disse, "tô bem" quando não estava? Isso não é fraqueza. Isso é o resultado de anos, décadas talvez, vivendo convencido de que você precisa ganhar o direito de ser amado. De que a aceitação é um prêmio que se conquista com performance, não algo que você já tem só por existir. E eu preciso te dizer, esse jogo não tem fim, porque quando a régua é a perfeição, você sempre vai estar aquém. Pensa comigo. Um lutador que entra no ringue sem saber por que está brigando, ele luta mais? Sim. Aguenta mais pancada? Também. Mas chega um ponto em que o corpo para. E a pergunta que fica não é por que eu perdi, mas por que eu entrei nessa luta? A maioria das pessoas vive exatamente assim, sem saber exatamente contra o que estão lutando, mas lutando com tudo, contra o julgamento dos outros, contra a própria voz interna que nunca está satisfeita, contra a vergonha de não ser o pai perfeito, a filha certa, o profissional que prometeu que seria. A pesquisadora americana Brené Brown passou mais de uma década entrevistando pessoas sobre as verdades mais difíceis de suas vidas, sobre medo, vergonha, pertencimento, coragem. E o que ela descobriu foi perturbador pela sua simplicidade. As pessoas que vivem com mais plenitude não são as que não sentem vergonha, são as que aprenderam a não deixar que a vergonha decida por elas. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e essa diferença muda tudo, porque a vergonha vai aparecer, o medo vai aparecer, a sensação de não ser suficiente vai aparecer, às vezes no momento em que você mais precisaria de clareza, às vezes exatamente quando estava prestes a arriscar algo que importa. A questão não é se você vai sentir, a questão é o que você faz quando sente. Coragem. A palavra original em latim vem de cor, coração. Em sua forma mais antiga, coragem não significava heroísmo, significava falar a verdade do seu coração, mesmo quando a voz treme. Não é o grito do campeão no pódio, é a voz baixa de quem levanta a mão numa sala cheia e diz, "Não entendi", quando todos fingem que sim. É a mensagem que você demora 3 horas para enviar porque tem medo da resposta. É pedir ajuda quando você foi ensinado que pedir ajuda é sinal de fracasso. Essa é a coragem que muda vidas. Não a coragem espetacular dos filmes, a coragem cotidiana, pequena, repetida, de ser real numa cultura que recompensa a performance. Agora, vou te perguntar algo que pode doer. Você sabe pedir ajuda? Não o tipo de ajuda logística. Pode me dar uma carona? Falo da ajuda que expõe. Estou me sentindo perdido. Não estou bem. Preciso de alguém agora. Essa. Porque tem algo que a vergonha faz que poucas pessoas percebem. Ela sobrevive no silêncio. Ela se alimenta de segredo. Quanto mais você esconde o que está sentindo, mais ela cresce. Quanto mais você fingir que está bem, mais ela se instala. A vergonha não resiste à luz. Ela não sobrevive quando você conta sua história para alguém que merece ouvi-la. Ela murcha quando você diz em voz alta, "Eu errei, eu estou com medo, eu não sei o que estou fazendo." Mas aqui está o problema, e ele é real. Você não pode contar para qualquer pessoa. Compartilhar sua dor com a pessoa errada não alivia, aumenta. É jogar lenha numa fogueira que você estava tentando apagar. Você precisa de alguém enraizado, alguém que não vai desmoronar com o peso da sua história, alguém que já esteve no fundo e sabe como isso é. E aqui está onde a maioria das pessoas trava, porque fomos criados com a ideia de que ser forte é não precisar de ninguém.
de que pedir ajuda é fardo, de que vulnerabilidade é risco demais. Mas sabe o que é risco de verdade? Continuar carregando tudo sozinho até o dia em que o corpo, ou a mente, não aguentar mais. Esse é o risco real. O que mata por dentro não faz barulho. Vergonha vive no segredo. Coragem vive na voz. Cada vez que você escolhe a coragem de ser real, você não muda só a sua vida. Você muda a vida de quem está do seu lado. Coragem tem efeito cascata. Quando uma pessoa levanta a mão, outras 10 que também não entenderam respiram aliviadas. Quando você diz, eu não estou bem, alguém que estava prestes a desmoronar em silêncio percebe que não está sozinho. A coragem começa quando você escolhe colocar a sua vulnerabilidade em risco, não quando você elimina o medo. Brené Brown. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. Pense em Ayrton Senna, o maior piloto que o Brasil já produziu. Senna não era corajoso porque não tinha medo. Ele era corajoso porque quando o medo aparecia, ele escolhia acelerar mesmo assim. Ele sabia que o limite, o verdadeiro limite, só se encontra quando você está disposto a ir até ele. O seu limite emocional é o mesmo. Você não vai descobrir o que é capaz de construir se nunca arriscar ser visto como imperfeito. Não vai saber do que seus relacionamentos são feitos se nunca tirar a armadura. Conexão real, a que alimenta, a que fortalece, a que dura, não acontece entre versões editadas de pessoas. Acontece entre dois seres humanos que olham um para o outro e dizem, eu também já estive lá. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre isso tudo. Pedir ajuda não é o fim da sua força, é o começo dela. Quando você tem a coragem de dizer, não estou bem, você abre espaço para que alguém ao seu lado também tenha coragem de dizer o mesmo. Você cria o ambiente que todos estavam esperando, mas ninguém queria criar primeiro. Compaixão, a capacidade de sofrer com, não é pena. Não é olhar de cima para baixo e dizer, coitado. Compaixão é sentar do lado, é dizer, eu também já estive nesse lugar. É ser igual, não superior. E conexão, conexão de verdade, não é o número de seguidores, não é a foto perfeita, é a energia que existe entre duas pessoas quando uma se sente vista, ouvida e valorizada, sem precisar performar nada. Essa conexão não acontece por acidente. Ela é construída com coragem, com compaixão, com a disposição de ser real num mundo que recompensa a pose. Você não precisa de uma vida perfeita para se sentir inteiro. Você precisa de uma vida honesta, imperfeito, real, inteiro. Escolha isso todos os dias. Não estou te pedindo para fazer tudo de uma vez. Estou te pedindo uma coisa só, hoje. Conta a sua história para alguém que merece ouvi-la, uma história, uma pessoa. Hoje, esse é o primeiro passo da jornada inteira. Se esse conteúdo tocou algo em você, compartilha. Não por mim, porque tem alguém na sua lista que está carregando algo pesado demais sozinho. Manda para essa pessoa e se inscreve. A próxima conversa vai ainda mais fundo.